Soy, por razón de la vida, el primer presidente chavista de la historia de Venezuela. Y cuando entregue el mando que me toque entregarlo, lo entregaré a un presidente o a una presidente chavista, bolivariana y revolucionaria. Cuando toque. Nosotros le exigimos al mundo no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela y respetar la soberanía y la vida interna de Venezuela. Veja, a Venezuela tinha colégio eleitoral, era o Comitê Nacional Eleitoral, em que tinha 3 pessoas do governo e 2 da oposição. Era esse colégio que tinha que dar o parecer sobre as atas. Acontece que o presidente Maduro não ouviu esse colégio, ele passou direto para a Suprema Corte. Eu não estou questionando a Suprema Corte, eu apenas acho que corretamente deveria passar pelo colégio eleitoral que foi criado para esse fim. Então eu não aceito nem a vitória dele, nem da oposição. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça e hoje a gente tem o prazer de receber novamente aqui no Chutando a Escada a professora Carolina Pedroso. Bom, então eu sou a professora Carolina Silva Pedroso, do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Estou alocada, na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, EPEM, Campus Osasco. Acabamos de inaugurar nosso prédio novo. Então, também estamos nesse processo aí, de reconhecimento de território, pedindo localizarmos, A gente tem no nosso curso de RI um perfil assim, muito voltado para a América Latina. Temos muitos professores dedicados à América Latina. E um dos projetos que eu faço parte lá, mais do que um projeto, é um programa de extensão, mas também tem pesquisa, que é o Realidades Latino-Americanas. Atualmente eu estou como líder desse grupo, como grupo de pesquisa, mas temos também a extensão, então todos os anos a gente se dedica a uma região ou a um país, fazemos viagens no local para conhecer a realidade, publicamos livros no final, enfim. Então estou bem mergulhada assim, nesse processo de política latino-americana, embora o maior foco da minha pesquisa, enfim, dos meus interesses, seja a Venezuela já há bastante tempo. Tenho feito bastante esse diálogo também para compreender o processo venezuelano à luz de todo o contexto político latino-americano. Muito bom. E você não falou o principal, é mãe do Gael, que era só um projeto na sua primeira passagem aqui pelo Chutando, Agora já tem 2 anos, já manda na casa. Uma alegria. Olha só, Carol, deixa eu começar então pelo início, para a gente tentar entender um pouco a profundidade aí da crise que a Venezuela passa. Eu acho que a gente poderia recuar para 2023 um pouquinho, que já havia uma expectativa, de que poderia dar ruim, E aí, em outubro de 23, se assina um acordo que ficou conhecido como um Acordo de Barbados, para definir os critérios gerais das eleições que ocorreram na Venezuela agora no segundo semestre de 2024. Você pode falar um pouquinho para a gente, então, o contexto por trás ali do acordo e quais foram os principais consensos, que o acordo tentou construir? Perfeito. Eu acho que só o fato de ter acontecido um acordo para definir as regras eleitorais, as condições em que isso ia acontecer, já demonstrava, para a comunidade internacional e para quem estava ali mais atento, de que a situação venezuelana está muito longe do normal, já há bastante tempo, Mas esse é só mais um dos muitos sinais que vão sendo dados aí pela Venezuela ao longo dos últimos anos, de como esse processo político interno, ele é complicado, ele é tenso, ele envolve, enfim, muitas vezes interesses que são mutuamente excludentes. Então, de fato, no final do ano passado, 2023, foram assinados esses acordos. A oposição já vinha fazendo uma pressão há algum tempo para adiantar o calendário eleitoral, numa tentativa, e também não é uma tentativa inédita, isso aconteceu também em 2018, mas de tentar encurtar o mandato presidencial do Maduro, E, enfim, se organizar politicamente para fazer parte
desse processo eleitoral de uma forma competitiva. Então foi feito esse acordo em Barbados, né, justamente desse nome porque aconteceu lá. Eles não tinham condições de fazer esse acordo dentro da Venezuela, então isso também para mim é algo bastante revelador da situação Uhum, interna, né, eles precisaram sair do país. E quando a gente fala oposição, parece que a gente está falando de um grupo que é muito homogêneo e muito unido e muito uhum, fácil de definir, não é. A oposição na Venezuela é ela é um mosaico, né, tem de tudo ali dentro dessa oposição e da oposição majoritária, principalmente, que é a oposição, que do ponto de vista eleitoral tem mais condições, de se organizar e de arregimentar votos contra o chavismo, ou seja, de organizar o antichavismo, que é a Plataforma Unitária Democrática. É uma coalizão de diferentes partidos, e assim, só para vocês terem uma ideia, tem dentro dessa coalizão desde partidos liberais, libertários, conservadores, até partidos social-democratas, partidos que compõem a Internacional Socialista. Então, assim, tem de tudo ali dentro da plataforma unitária, então é um mundo, né, uhum, eles também têm brigas homéricas internamente. Mas eles conseguiram, então, se organizar enquanto plataforma unitária, foram para Barbados negociar com o governo, eles conseguiram fazer essa pressão para adiantar o calendário, porque tradicionalmente as eleições na Venezuela acontecem no segundo semestre, no final do segundo semestre, né, então por volta de outubro, novembro, dezembro, eleições presidenciais, eleições legislativas também, e eles pediram para adiantar para julho, isso foi, enfim, aceito, foi acordado entre as partes, e basicamente o que os acordos previam, além da data, né, ou de uma previsão de data, que na verdade foi definida um dia, né, um tempo depois, mas se estimava que aconteceria até julho, de 2024. E é um acordo, assim, muito básico. Se a gente olha os termos do acordo, eles estão colocando questões que nem precisariam estar escritas, né, que se seguissem a legislação eleitoral de qualquer país normal, uhum, não precisaria ter feito um acordo externo, mas é basicamente que as partes aceitariam os resultados, que haveria um clima de concórdia, de harmonia, de paz, né, que todos os lados políticos poderiam exercer o seu direito de fazer comícios, enfim, de se organizar politicamente para, enfim, serem viáveis, né, na eleição. E tem um ponto que eu acho que é bem importante, porque muito se fala de como esses acordos foram sendo respeitados ao longo dos meses que se seguiram até a realização das eleições, principalmente por parte do governo. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: um pouco antes, alguns meses antes os acordos foram firmados em dezembro, uhum, né, de 2023. Alguns meses antes, lá para outubro, setembro, outubro, essa oposição da Plataforma Unitária Democrática organizou um processo de primárias sim, internas para definir um candidato presidencial. Nesse processo, quem saiu vitoriosa com mais de 96% dos votos da oposição foi a Maria Corina Machado. uhum. Só que a Maria Corina Machado já estava impugnada pela justiça desde 2015, Ah, tá antes, portanto, da nomeação, antes bem dos antes. acordos, Uhum, bem antes. Ela já estava impugnada há 15 anos. E falar um pouquinho, né, do porquê que ela foi impugnada, porque ela foi deputada da Assembleia Nacional, líder da ala que a gente considera mais radical da oposição, porque desde o início do chavismo, não é nem do governo Maduro, então estou falando de 25 anos atrás, né, desde o momento em que o Chávez pisou no Palácio de Miraflores, ela se destacou primeiro como uma representante civil do antichavismo. Acho que também fazer esse resgate rápido histórico, né, quando o Chávez uhum, chega ao poder, ele desorganiza todo o sistema político venezuelano em voga, que ficou 40 anos, revezando o poder entre 2 partidos uhum, políticos. Então ele chega, ele é de fato um fator disruptivo, assim, no processo venezuelano, e os partidos políticos não sabem como lidar com ele. Então quem, num primeiro momento, assume esse papel de oposição, são essas organizações da sociedade civil, a Igreja Católica, em certa medida, principalmente a alta cúpula, os meios de comunicação, enfim. Eh, e a Maria Corina vai surgir na cena nacional exatamente nesse contexto, no início do chavismo, como uma líder de uma ONG, e ela vai ser uma das líderes civis do que vai ser depois, em 2002, o golpe contra o Chávez. E esse é um marco, né, no chavismo, porque até 2002 o Chávez era considerado uma liderança moderada. Ele não tinha feito grandes mudanças na política econômica, até então ele nem se dizia socialista, isso só vai surgir lá em 2005. uhum, Eh, e a Maria Corina, então, surge nesse contexto como alguém que vai, apostar desde o começo em qualquer meio para tirar o Chávez do poder, inclusive meios não democráticos. Então passam-se os anos, ela entra na política formal, ela vai ser eleita deputada, isso já no governo do Maduro. E aí também fazendo um rápido resgate, 2013, 2014 foram anos muito tensos na Venezuela, então Maduro basicamente governa com
manifestações todos os dias contra ele. Quem se recorda desse período, 10 anos atrás, né, a Venezuela também estampou muitas manchetes aqui do Brasil e do mundo por conta das manifestações, das repressões, da violência, enfim, da falta de produtos. E nesse contexto, a Maria Corina, já deputada eleita, vai ser uma das lideranças que vai também incentivar esses protestos e vai publicamente se colocar também como uma liderança mais radical, no sentido de que a gente precisa forçar a saída, tanto que o movimento chama assim, la salida. A gente precisa forçar a saída do Maduro do poder em qualquer meio disponível, né? Ela vai ser, nesse período, então 2014, 2015, condenada pela justiça por ser, digamos, uma mentora intelectual de protestos violentos contra o governo, que de fato aconteceram, né? Então houve repressão do governo, houve um processo de sistematização de violação de direitos humanos a partir de 2014 na Venezuela, mas também houve, por parte da oposição, muitos abusos, do tipo prédio do Ministério Público que foi bombardeado, com a creche dos funcionários ali do lado, anexa, né? Por sorte, naquele horário as crianças não estavam, mas poderiam ter sido atingidas. Então, é um processo assim, de violência que foi escalando e ela, de certa forma, tem um papel nisso, né? Então, também enquanto deputada da Assembleia Nacional, nesse contexto bem efervescente da política venezuelana, ela vai assumir, durante uma assembleia da OEA, da Organização dos Estados Americanos, a cadeira do Panamá. O Panamá vai ceder a sua vez de falar para Maria Corina e vai colocá-la como uma embaixadora da Venezuela, um cargo que ela nunca teve, uma embaixadora informal, né? Então, quando ela volta para a Venezuela, além desse processo pela violência dos protestos, ela é indiciada também por falsidade ideológica, vai ser condenada por isso também. Então, ao fim e ao cabo, ela acaba sendo, né, enfim, impugnada por 15 anos. Mesmo assim, ela vai vencer as primárias de 2023. E nos acordos estava previsto o seguinte: o acordo ele foi firmado entre o governo de Nicolás Maduro, o executivo do país, e essas organizações partidárias da oposição. E o acordo dizia o seguinte: como nós não estamos envolvendo os outros poderes, nós não podemos habilitar ou reabilitar candidatos que já estejam impugnados. Não vai haver revisão das sentenças judiciais por meio desse acordo. Ou seja, os candidatos podem até pedir na justiça a revisão das suas sentenças, mas isso não vai ser acordado aqui nesse momento, né? Enfim, outra instância. E a Maria Corina fez isso, né? Foi firmado o acordo, ela sabia que não poderia ser candidata, mas ela vai insistir na sua candidatura e vai pedir a revisão. E é aí que vem, em 2024, a confirmação dessa condenação dela por 15 anos. Então, ela continuava impugnada. Então, eu acho importante fazer essa contextualização, Felipe, porque às vezes fica tantas informações assim, Sim. né, enfim, as pessoas querem se informar melhor e às vezes fica... E isso, assim, não é de forma alguma passar pano para o que o governo venezuelano faz, mas eu Não. acho importante esclarecer, né, como as coisas de fato acontecem. Porque como eu mesmo não sou longe de ser especialista em qualquer coisa, a impressão que dá era que ela venceu as primárias e que aí o governo de Maduro, por meio de um aparelhamento da justiça, bloqueia, né, a candidatura. Mas agora que você coloca em contexto, nesse caso especificamente, quem rompe com o acordo de Barbados é a própria oposição, ao colocar uma pessoa impugnada, sabidamente impugnada, para poder concorrer às primárias, é isso? É isso mesmo. E é claro que a oposição vai fazer todo aquele discurso de que a justiça é injusta, né, de que foi Sim. aparelhado, enfim. Mas isso não estava dentro do acordo, né, então isso já foi descumprido de saída. Ela insiste na candidatura dela, ela não consegue, como a gente sabe, se viabilizar, e aí ela vai tentar uma outra manobra, né, de colocar Corina Lloris, que era uma figura absolutamente desconhecida no cenário venezuelano. Quando lançou o nome dela, eu falei: meu Deus, quem é essa senhora? E não foi só eu, né, até os venezuelanos pensaram: quem é essa senhora? Uma professora de filosofia aposentada, e claramente ali era um movimento da Maria Corina, que é uma pessoa muito popular, tá, diga-se de passagem. Ela é muito popular dentro do antichavismo, ela é vista como uma líder purista, no sentido de que em nenhum momento dessa trajetória política dela, ela se curvou, ela aceitou negociar diretamente com o governo, aceitou voltar atrás nas suas posições. Então, essa ala mais radicalizada do antichavismo tem nela uma grande esperança.
porque eles têm críticas, por exemplo, a outras lideranças que surgiram, como o Henrique Capriles. O Capriles, quando vai disputar a eleição com o Maduro lá em 2012, aliás, com o Chávez em 2012, com o Maduro em 2013, ele, por exemplo, incorpora no seu plano de governo a continuação das missões bolivarianas, dos projetos sociais. Uhum. A Maria Corina jamais faria isso, né? Ela sempre foi, nesse sentido, muito coerente, né? Então, ela Uhum. também é bem vista por esse ponto. Então, ela fez meio que uma jogada com nome, né? Já que a Corina é popular, vamos colocar outra Uhum. Corina no lugar, né? Corina vota por Corina. Só que ela não combinou com os russos, né? Porque, como eu falei, a oposição lá ela é muito heterogênea. Uhum. E ela mesma, Maria Corina, ela pertence a um partido político que não é um partido legalizado, não é um partido formalizado, não é reconhecido pela Justiça Eleitoral. Para você ter acesso ao sistema do Conselho Nacional Eleitoral para se inscrever como candidato, você precisa ter um código de partido. Uhum. E ela não combinou com a plataforma unitária que a Corina seria sua substituta. Uhum. Isso não tinha sido aceito por todos os outros partidos, por todas as outras lideranças. Até também quem acompanhou esse processo vai lembrar do Manuel Rosales. Uhum. Foi o nome que a plataforma, no final, com a confirmação do impedimento da Maria Corina, lançou. Manuel Rosales é um político bem experiente de oposição. Ele tem basicamente um reduto ali intocável, que é o estado de Zulia, que ele governa já há muitos anos. Inclusive, foi um candidato contra o Chávez em algum momento, concorreu com o Chávez à presidência da República. Ele ia ser o substituto dela, né? Então, ele que teve acesso ao código do partido para se inscrever. E aí, a Maria Corina, não tendo código de partido, porque o partido dela não Uhum. existe, não conseguiu inscrever a Corina Giores. E aí, ela faz aquela coletiva de imprensa, que ela Uhum. mostra que o sistema não deixa ela acessar. Enfim, eu tô mostrando aqui um aspecto também que eu acho importante, que é assim, cada lado da disputa venezuelana vai usar as informações a seu favor, né, Sim. o jogo midiático a seu favor, enfim. Eu até cheguei a escrever isso em alguns textos que eu publiquei nos últimos tempos, que assim, a verdade é sempre sacrificada por cada um desses lados para defender a sua narrativa, né. Então a oposição não fez muito diferente disso. Então Corina Giores fora da jogada, né, ela não conseguiu convencer a plataforma unitária a ceder o código, e aí ela vem com a última cartada, que é o Edmundo Gonzalez Urrutia, Uhum. que confesso me pegou de surpresa, porque ele era até então uma referência bibliográfica nossa, que né, pessoas que estudam política externa venezuelana. Ele é um diplomata bem experiente Uhum. da chancelaria venezuelana, com posições assim bem razoáveis, pelo menos nos seus artigos. Nunca exprimiu claramente qual a sua tendência política ideológica dentro da disputa interna venezuelana. Ele falava de política externa venezuelana de uma maneira assim muito técnica. Até chegou a fazer análise sobre a política externa chavista, fazendo uma comparação como era antes, como ficou depois, enfim. E para mim foi uma jogada bem inteligente da parte dela, porque ela conseguiu realmente convencer aí sim a plataforma unitária como um todo a embarcar na candidatura dele. O Manuel Rosales desiste da candidatura, passa a apoiar o Edmundo Gonzalez e ele fica ali de candidato oficial. Mas é um candidato assim bem fantoche, né? Quem também acompanhou a campanha eleitoral deve ter visto que ele não falava de improviso, ele não fazia grandes discursos, ele estava sempre acompanhado por ela. Boa parte dos comícios em que ele pôde estar, ele já é um senhor mais idoso Uhum. também, tem um certo problema de mobilidade, então ele também não pôde fazer a campanha em todo o território nacional, então ela ia no lugar dele. E o que me chamou muita atenção nesse processo eleitoral foi a enorme capacidade de mobilização de massas mesmo, dessa oposição pela Maria Corina, né? E ali, me parece que começa a ficar claro, como o governo de fato estava ameaçado por Uhum. uma possibilidade de vitória eleitoral da oposição que pode ter acontecido. Uhum. Eu sempre trato nesses termos, viu, Felipe, É. porque a coisa lá é tão complicada que é difícil da gente confiar plenamente nos documentos, tanto de um lado quanto do outro. Mas É. é muito possível que a oposição tenha ganhado mesmo nas urnas. Então vamos falar sobre isso. A gente entendeu então, né, como que a gente saiu da Maria Corina Machado, passa pela Corina Iores, até chegar no Edmundo Gonzalez, que eu não sabia dessa biografia dele, né, que ele tem inclusive contribuições para discussão acadêmica sobre política externa venezuelana, mas Uhum. como um observador assim distante, eu também ficava com essa impressão de que ele era meio fantoche, assim, né? Ela aparece sempre com a figura da Maria Corina atrás, e, enfim. Agora, vamos tocar um pouco nesse assunto que você mencionou no final, porque foi inclusive tema, né, da política externa
brasileira, isso aparece Uhum. nos discursos do Lula, que é a questão do resultado do pleito em si. Uma das coisas lá do Acordo de Barbados é que haveria observação internacional, né? Uhum. Se eu não me engano, tem aquele Instituto Carter. Carter, né, que Uhum. já tem uma longa tradição, né, desse tipo de acompanhamento. Uhum. E isso tudo foi obedecido, né? Essas pessoas estavam lá, Sim. pelo que eu entendi, tudo ocorreu nesse quesito, tudo ocorreu de acordo com o que tinha sido planejado. Uhum. Acontece que as eleições acabam, né, e a gente não sabe muito bem os resultados, porque os dados desmembrados, né, que são as famosas atas, Uhum. elas não são de livre acesso, né? O Maduro, pelo que me lembro, na época dizia que havia tido um ataque hacker no Uhum. sistema, que ele não podia, por isso, divulgar as atas, e enquanto a oposição, por meio de seus fiscais de urna, imagino, já tinha Uhum. ali um compilado, uma amostragem bastante razoável, né, das atas, que depois foram lidas por pesquisadores internacionais, que chegaram à conclusão de que sim, a oposição tinha provavelmente vencido o pleito. A coisa Uhum. das atas, para quem acompanha, quem já foi fiscal, né, de eleição aqui no Brasil, sabe que as atas elas são importantes, né? Porque elas meio que comprovam o resultado, meio que tornam a eleição auditável, né? Então é um Uhum. negócio muito elementar para qualquer pleito, né? De modo que o desaparecimento de atas é algo gravíssimo. Então, Uhum. ninguém está errado em questionar, nem a esquerda nem a direita, questionar o resultado, Sim. considerando que o documento principal de comprovação, né, que são as atas, eles não estão disponíveis. Explica pra gente, então, aí um pouco o que aconteceu. Eu tentei aqui resgatar de memória o que eu li na época, né? Uhum. Mas conta pra gente um pouquinho como que essa coisa das atas, a importância disso e como que os dois lados, né, têm reagido a esse desaparecimento aí. É. E essa incapacidade, né, de uma comprovação cabal do pleito. Uhum. Uhum. Felipe, esse é só mais um capítulo, né, da política venezuelana que tem sido muito interessante, assim, nos últimos anos, principalmente com o desaparecimento do Chávez, que é o seguinte: essa oposição que sempre foi muito crítica a qualquer legado chavista, enfim, sempre se apresentou como uma alternativa completa ao que o chavismo representa, nos últimos anos precisou assumir um papel de defensora da legalidade do chavismo, do ponto de vista constitucional mesmo, ou seja, em muitos momentos essa oposição precisou se colocar enfim, colocar as suas pautas, por meio da defesa da própria Constituição bolivariana da Venezuela, que é de fato o Uhum. grande legado que o Chávez deixou, Uhum. é mais do que qualquer outra coisa. Então, antes de falar das atas de agora, eu quero resgatar um episódio que aconteceu em 2017. Só para vocês verem que também não é muito inédito esse movimento todo que a oposição tem feito. Eh, Aliás, até antes de 2017, 2015, né? 2015 foi a primeira vez que a oposição ganhou a supermaioria da Assembleia Nacional, Uhum. desde que o Chávez tinha sido eleito, isso já com Maduro, né? Eh, então, assim, essa é a primeira vez que o chavismo ia ter que lidar com um poder completamente fora do seu controle, que é o poder legislativo. Então assumiu em 2016 essa nova Assembleia, e foi, assim, um ano muito turbulento, porque tudo que o governo tentava passar no legislativo, o legislativo barrava, todas as tentativas do legislativo de criar uma legislação diferente daquilo que o governo queria, o judiciário considerava inconstitucional. Então, assim, o legislativo ficou bastante amarrado, mas ainda assim, incomodou bastante o governo. Então o que que o Maduro fez naquele contexto? É aí que eu acho que é um dos grandes rompimentos, de fato, de chavismo com Maduro e de madurismo, né, não sou só eu, outros analistas já falam disso Uhum. também, de madurismo, né, não mais de chavismo. Ele vai dizer o seguinte: "Olha, a gente não está conseguindo governar", 2016 ainda era aquela crise terrível de desabastecimento, Uhum. que arrefeceu um pouco, ainda existe, mas assim, não naquele nível que já esteve. E o Maduro vai fazer o seguinte: "Olha, a gente precisa reformar a Constituição do Chávez, porque os nossos, mecanismos constitucionais não estão dando conta dos desafios que nós temos que lidar". E ele vai convocar uma Assembleia Nacional Constituinte com plenos poderes, que vai ficar acima de todos os poderes, inclusive do meu. Uhum. Na verdade, na prática, o que aconteceu foi uma assembleia paralela à Assembleia da Oposição. Então, assim, muito se fala: "Ai, o Maduro fechou a Assembleia da Oposição". Não, nunca foi fechada formalmente.
Mas essa Assembleia Constituinte funcionava no mesmo espaço físico da Assembleia Hum. normal, né, do parlamento. Então eles não conseguiam se reunir, né, ele criou um obstáculo até estrutural, né, para que essa Assembleia pudesse funcionar. Ela continua funcionando, né, enfim, com algumas dificuldades adicionais, mas continua funcionando. Essa Assembleia Nacional Constituinte nunca reformou de fato a Constituição. Você não vai encontrar uma nova Constituição que saiu dessa Assembleia Nacional Constituinte. Ela serviu exatamente para isso, né, para ser um obstáculo a outra Assembleia Nacional. Então, nesse contexto de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, de eleger, enfim, uma nova Assembleia Nacional Constituinte, essa oposição majoritária, da Plataforma Unitária Democrática, que na época chamava MUD, Mesa da Unidade Democrática, eles decidem não colocar candidatos, porque eles entendem que isso é uma farsa, que isso é uma manobra para tirar o poder deles do legislativo, enfim. E aí é convocada essa Assembleia. Essa eleição já da Assembleia já é bastante contestada do ponto de vista da legitimidade, mas enfim, ela acontece, essa Assembleia começa a funcionar em 2017. Então, nesse ano, a oposição vai convocar como se fosse uma consulta paralela. Ela não tem acesso ao CNE, que é esse órgão teoricamente independente que organiza qualquer pleito, qualquer referendo, qualquer plebiscito na Venezuela, e eleições, claro. E eles vão organizar, então, uma consulta paralela à população para demonstrar interna e externamente que aquilo que o Maduro estava fazendo era uma manobra contra a própria Constituição que ele dizia defender. Então, eles vão lançar um referendo, né, na verdade, um plebiscito, né, uma consulta, perguntando para as pessoas se elas estavam de acordo com aquela Assembleia Nacional Constituinte, se elas achavam que aquilo era uma violação dos termos tais da Constituição, enfim. Então, eles começam, a partir desse momento, a se colocar como defensores da Constituição bolivariana, dizendo que o Maduro é quem não segue a Constituição. Eu vou pular agora para 2024. Agora, nessa eleição, eles vão utilizar como argumento para dizer que houve fraude eleitoral o fato de que o CNE não vai cumprir com a própria legislação eleitoral que está na Constituição. Uhum. E vai usar os próprios mecanismos que estavam previstos na Constituição para comprovar que teria ganhado, né? Então, como você bem traz, a questão das atas. As atas são os documentos que são impressos pela urna eletrônica, né? Até semanas antes de acontecer as eleições, muito se veiculou, né, tanto aqui quanto fora, o quanto esse sistema eleitoral ele é ou não fraudável, né? Se esse sistema era confiável ou não. Do ponto de vista técnico, é um bom sistema, né? O próprio Centro Carter, lá em 2012, a última eleição que o Chávez disputou, dizia que o sistema eleitoral venezuelano era um dos mais transparentes e mais tecnológicos do mundo, né? Então não havia muito problema em relação ao sistema. O problema seria o caminho até o voto, porque um elemento que a gente acabou não trazendo aqui, mas que é importante para entender o contexto geral, é que o voto na Venezuela não é obrigatório. Então, isso demanda uma capacidade maior de mobilização de todas as partes para que o eleitor se registre previamente e, uma vez registrado, que é um processo prévio, né, chegue no dia da eleição e vote. E o caminho posterior, né, que é a contagem dos votos, enfim, a disponibilização das atas, que até então isso nunca tinha sido um problema nas eleições venezuelanas. Todas as vezes que a oposição contestava resultado, ela contestava só pelo caminho anterior ao voto, por pessoas que teriam sido coagidas por agentes do governo a votar, né, que teriam sido convencidas do tipo, olha, se você não for votar no Maduro, você não vai receber a CLAP, que é a cesta básica que eles recebem desde quando começou essa crise de desabastecimento, ou mesmo, já tinha acontecido nas outras eleições e agora novamente, né, de alguns grupos de pessoas encapuzadas que chegam perto dos centros de votações e começam a atirar para o alto. Então, esse tipo de situação que a oposição reportava até então como sendo problemática nas eleições. E agora a gente tem o processo posterior, que é exatamente de verificar os votos, né? Porque a oposição diz, olha, a gente não conseguia ganhar a eleição antes porque a gente enfim, não tinha os mesmos argumentos, né, financeiros, enfim, de políticas sociais para convencer as pessoas a votarem por nós, como o governo fazia, de usar o aparelhamento do Estado a seu favor. Agora, o problema também é procedimental. Também é o fato de que essas atas não estão sendo publicizadas, e foi exatamente esse processo, Felipe. No final, ou seja, o dia da votação em si foi muito tranquilo. Essa observação internacional conseguiu estar presente em todos os centros de votação, e não teve grandes incidentes que pudessem comprometer o rito, né, das pessoas irem lá, depositar o voto, apresentar documento, enfim. Tudo isso aconteceu de maneira bem mais tranquila do que se esperava. O problema todo começou quando encerrou o horário de votação. Porque aí começam a surgir denúncias dessa oposição majoritária,
de que muitos testemunhas partidários não puderam estar presentes no momento da impressão das atas, que é esse documento que sai da urna, né, que reflete exatamente o que foi depositado ali. Outros vão dizer que no momento em que há a transmissão de dados, porque não dá para você fraudar, até onde a gente sabe, né, o momento da digitar o voto na urna e sai na ata exatamente o que foi digitado. Agora, havia dúvidas quanto à transmissão dos dados do centro de votação para esse sistema central do CNE, que foi esse é o argumento que o governo tem usado, que o ataque hacker foi nesse momento da transmissão. Ou seja, as atas estão corretas, mas a transmissão dos dados foi comprometida por esse suposto ataque. Também não há provas muito cabais de que isso aconteceu, né? A gente não tem nenhum elemento que foi divulgado, né, pelos meios oficiais de que, enfim, comprovariam além daquela suspeita da reunião que aconteceu, de representantes do Trump na Macedônia do Norte, enfim, essa história toda também que foi veiculada nesse contexto, né? Então, a oposição teria tido acesso, num primeiro momento, a 30% das atas, que foram esses representantes partidários que estavam ali, que conseguiram ter acesso às atas. Parece que, assim, a oposição também acho que foi muito bem preparada para esse processo eleitoral, porque ela montou um QG. Ela montou um centro ali de comando escondido, ninguém sabe exatamente. Tanto que a Maria Corina também ninguém sabe a localização exata dela. Ela também tá ali. A gente sabe que ela tá em Caracas, mas a localização é desconhecida. Eles montaram o QG e começaram a transmitir esses dados das atas para uma equipe que estava lá, inclusive de pesquisadores independentes, teve até pesquisadores brasileiros que estavam também participando dessa contagem não oficial, né? E eles fizeram exatamente esse cálculo estatístico, porque eles eles usaram uma metodologia de pegar os principais centros de votação, considerando todo o histórico das últimas eleições da Venezuela, que foram os mais decisivos. Então, é um cálculo estatístico que mais ou menos prevê a tendência e uma tendência irreversível de vitória, no caso do Edmundo Gonzalez, né? Mas aí, Carol, foram 30% de... No momento inicial, assim que os resultados foram divulgados, porque assim, o resultado demorou muito para sair, muito mais do que deveria, porque como é um sistema eletrônico como o nosso, e essa é uma diferença também, né? No Brasil a gente acompanha praticamente em tempo real, né? Então a gente vê as urnas lá 1%, 2%, a gente consegue ver quando, de fato, a tendência, isso é público, a gente acompanha ao vivo na TV, enfim, 2022 foi muito emocionante porque todo mundo pode ver o momento em que virou, enfim. Lá não. Lá, isso não é exatamente uma regra, não está escrito, mas se consolidou uma tradição, digamos assim, do CNE, de que ele só divulga os resultados quando a tendência já é irreversível. Então, as pessoas não acompanham em tempo real a contagem das urnas. E aí, como o governo alegou que teve o governo não, né? O CNE alegou que teve esse ataque hacker, normalmente, em 2, 3 horas no máximo, os resultados são divulgados. Então, a eleição fechou, as urnas fecharam às 6 da tarde lá, e eles só anunciaram o resultado no dia seguinte, nos primeiros minutos do dia seguinte. Então, atrasou muitas horas. Então, nesse espaço de tempo, a oposição, assim, ou seja, no momento em que seria o horário adequado para sair os resultados oficiais, a oposição já tinha mais ou menos 30% das atas, que eles tinham conseguido ter acesso, e já estavam veiculando a possibilidade que eles tinham ganhado estatisticamente. Tanto que saiu um tweet, né, do Edmundo Gonçalves, que fala: a gente ganhou, a Venezuela falou, né, nós já temos os resultados e tal. O resultado vai vir, né, no começo do dia seguinte, um outro número, com uma outra porcentagem, com uma distância bem importante entre os dois candidatos, né, em termos numéricos, né, não tanto em termos percentuais, mas em termos numéricos, uma distância grande. E aí a oposição começa a falar: não, a gente quer a divulgação das atas, os outros governos que foram observar também queriam a divulgação das atas. E aí o governo vem, né, enfim, com esse argumento do ataque hacker, que não tem como divulgar, que, enfim, que é um momento sensível, que o atraso se deu por isso, né, a dificuldade de contabilização. Mas tem umas coisas que foram surgindo, assim, nas últimas semanas, que eu acho que elas acabam explicando, né, essa precaução toda, principalmente do Brasil e da Colômbia. Depois acho que a gente pode entrar especificamente nesses atores, né? Que é assim, pela primeira vez, há muito tempo se fala, né, que o CNE também é um órgão que foi cooptado pelo chavismo, que não dá para confiar, enfim. Mas os reitores, que são os 5 reitores, né, os 5 juízes, né, que organizam, que fazem parte ali do órgão e que fiscalizam para que, de fato, essa contagem seja feita de forma correta, um desses reitores se manifestou publicamente. Ele não é chavista, tá? Ele nunca foi chavista, mas ele se manifestou publicamente dizendo que ele não teve acesso aos dados oficiais. Ele não viu o momento em que os dados foram transmitidos e ele não viu a contagem oficial.
Então, um dos setores, pela primeira Ah, vez, é. vai colocar dúvida nesse processo. Uhum. Da mesma maneira, que a gente fez toda essa discussão agora e que nós fizemos também da própria Maria Corina, enfim, de como que ela é uma pessoa que tem, vamos dizer assim, credenciais democráticas questionáveis, também é muito complicado para qualquer país, eh, assimilar e absorver completamente, a narrativa de vitória da oposição com base nesses documentos. Porque exatamente como foi feito de uma forma paralela, embora tenha havido, enfim, pesquisadores e pessoas independentes que participaram, ainda assim a gente não tem garantias completas de que esses dados também não foram adulterados de alguma Uhum. maneira, né. Então essa ausência das atas oficiais do governo, ela é problemática duplamente, Uhum. né, porque ela não consegue nem corroborar, o resultado oficial e também não consegue desmontar a tese da oposição. Então ficam 2 versões que podem ser verdadeiras até certo ponto, e isso complica muito o posicionamento de qualquer país que, de fato, está preocupado com os desdobramentos do que pode acontecer lá na Venezuela. Porque tem outros países que a gente sabe de saída, que têm os seus próprios interesses ali no Sim. jogo político venezuelano e que também não estão muito preocupados nem com a qualidade democrática, nem com violações de direitos humanos, enfim, Uhum. está preocupado com os recursos naturais que vai ter acesso ou não, né, no Uhum. caso da Venezuela. Mas para os outros atores, aí destaco o Brasil e Colômbia, é muito complexo a gente, considerar que qualquer uma das 2 versões está completamente correta, né. Uhum. Não, aí vamos entrar então nesse vespeiro aí, porque a política externa brasileira foi muito criticada, por conta da posição, né, que tomou. Uhum, O Celso Amorim vai para lá, se eu não me engano ele se reúne com as 2 partes, né, uhum, e aí firma a posição na importância da divulgação das atas, né, que eu acho que foi o primeiro capítulo aí dessa posição brasileira. Olha, não vamos reconhecer enquanto a gente não tiver acesso às atas. O tempo vai passando, acho que nessa altura do campeonato ninguém mais tem esperança de que as atas vão aparecer, não sei uhum, você. Se não apareceram até agora, elas não existem, ou sumiram, foram fraudadas, ou não podem ser, né, divulgadas, a gente não sabe. uhum, E aí o Brasil muda um pouco o tom, e pede agora novas eleições, né. Isso destoa um pouco a posição por exemplo, dos Estados Unidos, que já desde muito cedo e aí, como você já mencionou, isso é meio típico dos Estados Unidos, né, assumiu que a oposição venceu, entendeu, né, que aqueles dados, né, não oficiais eram suficientes para poder declarar a vitória do Edmundo Gonzalez. O que é igualmente um problema, né, porque você não resolve um problema criando outro uhum, então, eh esse é o impasse. Mas o Brasil, me parece que no fim das contas, acabou desagradando tanto a oposição quanto uhum, o próprio Maduro, que aí já começou a bater forte, né, no Lula e no Brasil uhum, como um todo. uhum. Eu queria te ouvir muito, estou muito curioso para saber um pouco qual é a tua avaliação sobre a posição do Brasil, porque se eu entendi bem, o tamanho do problema, né, é compreensível o Brasil ter uma postura bastante ponderada, responsável, né, porque isso tem implicações. Gente, aqui um parênteses, né, o que a gente está falando aqui são de vidas, né, inclusive Uhum, 23 mortes, mais de 1.000 pessoas presas, gente machucada, né, uhum, gente cruzando a fronteira da Venezuela com o Brasil, né, com medo ou buscando uma melhor condição de vida. Então a gente está falando lá na ponta, quem paga, né, é a uhum, população, principalmente uhum. a população carente. Então eu entendo o Brasil ter uma postura moderada, né. Mas eu queria te ouvir, qual avaliação você faz da posição brasileira? Olha, o Brasil está acho que no pior cenário possível, né, pra lidar com essa situação, não só porque todo esse cenário venezuelano, ele é muito truncado, né, como eu falei, as partes não são confiáveis. Então é claro que aqui no Brasil se ressalta muito o aspecto, das muitas, violações que o próprio governo venezuelano, é protagonista, né. É claro que isso também vem de um histórico já, né, desde o início do chavismo também, de certo estigma, né, do processo venezuelano, enfim. Então, eh
a gente também não pode tirar esse ponto da questão, porque isso influencia diretamente em como a própria sociedade brasileira percebe, né, o processo venezuelano já há muito tempo como um processo ditatorial, muitas vezes não consegue visualizar essas nuances todas, né, enfim, que compõem o quadro todo. E isso tem uma repercussão importante, eu acho, na posição do Brasil, porque diferente de outros temas internacionais, o tema da Venezuela polariza muito a nossa população. Uhum. Então não é só o tema da agenda internacional, que muitas vezes para a política externa brasileira foi muito confortável, né, Uhum. tratar de determinadas questões, porque isso não gera um debate interno, não gera uma pressão interna, né, então eles só precisam lidar com os interlocutores externos. Mas a Venezuela já é difícil, porque os interlocutores com os quais eles precisam dialogar, têm posições, muito complicadas, muito complexas, difícil da gente, como eu falei, incorporar um lado ou outro, e a gente tem problemas internos. Então, assim, não é só a pressão da população, a pressão da opinião pública, né, o tempo inteiro pressionando o Brasil, que o Brasil tem que defender, aqueles valores enfim, de direitos humanos, de democracia, e de forma alguma eu seria contrária a isso, né. Uhum. Mas é que, como você bem coloca, né, existem vidas implicadas nesse jogo político que estão ali em risco. E Brasil e Colômbia são, dos vizinhos, os países mais afetados pela crise venezuelana, né. Colômbia mais ainda do que nós, né. E eu gosto muito de ressaltar, todas as vezes que tenho oportunidade, né, a posição da Colômbia, porque a Colômbia está num processo político também muito singular. É a primeira vez que a Colômbia é governada por um presidente de esquerda, né, Uhum. um país que literalmente exterminou qualquer possibilidade que não fosse dentro do espectro conservador, em determinado momento, né, o conflito interno da Colômbia nasce aí com esse caráter de extermínio mesmo, né, de outro lado político. Então é muito significativo esse posicionamento do Gustavo Petro, que vem na sua trajetória política, primeiro do grupo armado, né, do Exército de Libertação Nacional do ELN, fez um movimento de, entrar para a política formal, institucional, aceitar as regras do jogo, enfim. Então o posicionamento do Gustavo Petro é um posicionamento que eu acho que é um dos mais interessantes e mais difíceis também, porque ele também lida com uma pressão, política interna, talvez até maior que a do Brasil, né, para ter um posicionamento ainda mais incisivo contra Nicolás Maduro. Uhum. Ele já tem, considerando todo, enfim, a prévia das relações bilaterais, Colômbia-Venezuela, sua própria trajetória pessoal, mas ainda assim, parte da população colombiana acha que não é suficiente. Mas assim, são os países mais afetados por qualquer coisa que acontece na Venezuela. A Colômbia foi o país que mais recebeu venezuelanos nesse período, nesses últimos anos, assim como a Venezuela foi o país que mais recebeu colombianos no ápice, né, do conflito civil colombiano. Eles têm laços culturais, até familiares, né, dos venecos, né, que são venezuelanos e colombianos, que têm as 2 nacionalidades. Então são muito afetados. O Brasil também, né, o Brasil, como eu falei, ele é afetado por esse aspecto da própria migração, né, a migração numa região nossa, que já é uma região carente de serviços públicos, então há uma percepção muito ruim, né, dos migrantes quando eles chegam, porque a população, muitas vezes, a população local brasileira, coloca a culpa neles por deficiências que são estruturais, né, da própria região norte, em termos de serviços básicos de saúde, de educação, de assistência social, enfim. Então precisa ter todo esse movimento também de interiorizar esses migrantes para os outros centros, né, enfim, do país. E tem a questão política, claro, né, como a Venezuela se tornou, uma a nova Cuba, né, do século XXI, daquilo que a gente não quer ser de jeito nenhum, ou o paraíso, onde o comunismo consegue lutar contra todas as garras do império norte-americano. E, assim, acho que a gente precisa ter muito cuidado com essas 2 versões, Uhum. né, porque, da mesma forma que, essa oposição realmente é uma oposição que flerta muitas vezes com o fascismo, que está muito bem, ligada com a extrema-direita globalmente, o governo do Nicolás Maduro, eh faz, enfim, uma caçada não só contra essa direita, mas contra a própria dissidência chavista, né. A Uhum. gente está falando de pessoas que são torturadas, pela polícia política venezuelana que em algum momento compuseram o projeto chavista, Uhum. e que por terem discordâncias ou por terem, por exemplo, eh feito denúncias de corrupção, de desvio de verbas em determinados setores, ao invés daquilo ter sido investigado, elas que foram punidas, foram torturadas, foram colocadas no ostracismo, precisaram sair do país. Então é disso que a gente está falando, acho que você pontuou muito bem essa questão, a gente está falando de vidas humanas. Uhum. A gente sabe o quanto a diplomacia brasileira tem, enfim, uma vasta experiência em lidar com mediação de conflitos, com situações complexas, mas eu acho que essa situação é um desafio
com o qual essa diplomacia talvez nunca tenha lidado nesse nível, né? Porque a gente está falando de uma temática que tem uma repercussão grande na nossa população internamente, que tem esse elemento mais palpável, que é a chegada desses imigrantes aqui, né? Então, muitos brasileiros falam, mas eu conheço um venezuelano que falou que passou fome, que passou por isso, que passou por aquilo, né? Então, não é uma realidade distante. Tem outros temas que, enfim, que acabam sensibilizando a população, a questão de Gaza, por exemplo, a mesma guerra da Ucrânia, mas não é tão próximo quanto a questão da Venezuela, né? Os brasileiros, de alguma forma, se sentem, enfim, sensibilizados por essa situação, né? E aí vem toda aquela questão narrativa de 25 anos ouvir que aquilo é uma ditadura, né, que aquilo é uma coisa terrível, enfim, nunca ouvir versões alternativas, né, do que acontece lá, enfim, de progressos que foram importantes que aconteceram durante o chavismo também, enfim. Então, assim, eu compreendo muito essa cautela do Brasil, porque ela envolve diferentes níveis da nossa política, não só da política externa, da política interna. A situação da Venezuela desafia, e eu sinceramente não sei como que isso vai ser resolvido, porque a situação não é simples, né? Não tem resposta simples. Desafia a nossa posição enquanto a própria liderança, enquanto liderança da América Latina, que o Brasil tenta, né, se consolidar já há muito tempo. Prejudica, eu acho que muito profundamente também os planos do governo Lula, especificamente, né, de ser um ator global relevante, né? Isso tira muito da credibilidade dele Uhum. enquanto liderança, do Brasil enquanto um país capaz de resolver os problemas da sua vizinhança. Você falou, né, os Estados Unidos já tinham uma posição prévia, a gente já imaginava que eles, né, enfim, não só imaginava, como a gente sabe, como essa oposição tem ligações muito fortes, não só com os governos norte-americanos, porque nesse sentido democratas e republicanos têm uma posição muito parecida em relação ao que acontece na Venezuela, mas com o capital privado norte-americano também, né? Acho que vale a gente dizer que, por exemplo, o plano de governo da Maria Corina, porque o Edmundo Gonçalves nunca apresentou plano de governo, ele só incorporou o plano de governo que já estava Uhum. ali na Uhum. plataforma unitária, previa não só a abertura da empresa estatal de petróleo, do setor de mineração, mas previa até a privatização do funcionalismo público, né? Esses são os termos que a oposição venezuelana gostaria de governar, e isso a gente sabe que tem, enfim, de ligação com os interesses dos Estados Unidos na região. Mas ainda assim, o que eu percebi nesses últimos meses é que os Estados Unidos não têm sido tão proativos ou seja, optaram por um lado, mas meio que terceirizaram, assim, para o Brasil e para a Colômbia resolverem a situação do ponto de vista diplomático. Não tem se colocado muito proativamente em ser, enfim, um mediador, enfim, ou se colocar de alguma forma como um ator que vai fazer parte desse processo pós-eleitoral, né? Que é um processo longo, né, Felipe? Porque as eleições foram agora em julho, o Uhum. resultado está, enfim, nessa dúvida, e o novo mandato só começa em janeiro de 2025. Então, assim, em tese, o Maduro ainda está no mandato anterior. Uhum. Então isso dá e ao mesmo tempo que isso é incomum, isso também pode ser positivo, eu acho, para o Brasil, porque isso dá um fôlego, dá um tempo, né? Imagina se a transição fosse daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Uhum. Aí isso dá um fôlego para o Brasil pensar em alternativas, por exemplo, né, aventar a realização de novas eleições. É algo que foge completamente do roteiro da diplomacia brasileira, Sim, sim. né? Totalmente, isso rompe com toda aquela tradição de não interferência em assuntos domésticos e tal. Uhum. Mas me parece que isso é uma tentativa também de manter a bola em jogo. A gente tem que pensar mesmo que seja uma coisa absurda, mesmo que ninguém aceite, né, mesmo que isso desagrade todas as partes, é uma maneira de nós ainda nos colocarmos como viabilizadores de algum tipo de conversa, né, Uhum. dos próximos meses, né, que o Brasil e a Colômbia estão muito com essa preocupação. É uma pena, né, que o México saiu da Sim. jogada, certamente traria mais força, né, para essa iniciativa de buscar uma solução interna para a questão. Mas eu acho que é isso que está no horizonte, assim, tanto da política externa brasileira quanto da política externa colombiana. Esse é um problema que a gente não vai poder fugir, tá Uhum. aqui na nossa vizinhança. Não fomos nós que causamos. A Uhum. gente sabe que talvez a gente não consiga solucionar, mas não dá pra gente ficar parado esperando a coisa se desenrolar sem nenhum tipo de atenção, né, sem nenhum tipo de tentativa, pelo menos, me parece assim, que eles estão indo numa lógica de contenção de dano, né? O dano está acontecendo, né, o pior cenário possível já aconteceu, que é essa dúvida sobre o processo eleitoral, que é o início de um processo de violência, né, como você falou, das prisões, das mortes, da repressão.
Então, já que a gente não consegue evitar que isso aconteça, como a gente consegue minimizar, né, os efeitos adversos desse processo que já está em curso? Uhum. Não, excelente. De fato, acho que o maior desafio da política externa brasileira, né, Uhum, agora. Eh, e deve, assim, eu sou pouco otimista. Eu sei que o Brasil tenta, por meio, né, dos acréscimos, né, tenta construir uma solução, mas eu tô um pouco pessimista. Ontem a gente viu, né, que a ordem de prisão de Gonzales, o que uhum, mostra que da parte também do governo não há nenhuma sinalização de que eles devem ceder. A uhum, proposta brasileira, né, de realização de uma nova eleição foi bastante ridicularizada pelo Maduro, né? uhum, E aí a gente tem um impasse, sem uma solução, sem luz no fim do túnel, né? uhum, Tem a oposição diz que ganhou, o governo diz que ganhou, não vai fazer nova eleição. Os Estados Unidos, com essa posição já conhecida por todos nós aqui, histórica na América Latina, até uhum, confiscou o avião do Maduro, né? sim. É Uhum. um negócio assim surreal. Eu Vai acho que retroalimentando, né, é, as narrativas, esse é o ponto, né. então a comunidade internacional, mesmo com muito interesse em ajudar, me parece que vai colocando um pouco mais de lenha na fogueira, né? E assim, eu acho que a pergunta que eu vou te fazer não tem resposta, mas você consegue achar uma saída? Tem alguém falando em uma saída? Porque o cenário que você escreveu aqui parece que escreve algo em rota de colisão, né? Uhum, E o que é muito triste, como você me mencionou, não só por conta da legitimidade, né, de um país importante, vizinho do Brasil, detentor assim de muitos recursos naturais e tudo isso que a gente já conversou, mas pelas implicações práticas disso, que como a gente uhum, mencionou, que são a vida das pessoas, a violência e tudo mais. uhum. É, Você tá um pouco mais otimista do que eu ou não? Não. Não. Infelizmente não. O que me deixa, assim, até mais, eu acho, eh, enfim, chateada, né, com a situação como um todo, porque, eh, a coisa radicalizou de uma tal forma, posições, que teriam, digamos, um pouco mais de bom senso, elas vão se tornando minoritárias nessa sociedade venezuelana, né. Porque a gente está falando de, uma oposição que se tornou, eh, viável eleitoralmente. Essa oposição da Maria Fernanda se tornou viável, porque as outras opções menos radicais foram sendo tiradas do jogo político, né. Uhum, Seja porque foram, impugnadas, é o caso do Henrique Capriles, é o caso do próprio Juan Guaidó, né, ou no caso específico do Juan Guaidó mesmo, porque quando teve oportunidade, ele teve um reconhecimento internacional, né. Ele uhum, não teve o poder político interno, mas ele, em certa medida, exerceu uma política externa paralela, né, ele nomeou embaixadores pelo mundo e teve acesso a recursos. Muitos dos recursos financeiros da Venezuela que estavam bloqueados no exterior foram dados ao Juan Guaidó. E o que que ele fez com esses recursos? uhum, Desvios enormes. Nunca chegou no ponto final, que era a ajuda humanitária, né. uhum, O cara hoje vive nos Estados Unidos como se nada tivesse acontecido, né. uhum, Então, assim, esse é um lado bastante problemático da política venezuelana. Do lado do governo, né, eu acho que só fazer um breve comentário também para explicar por que que esse é um cenário tão desolador, né. Além de todas as questões que nós já sabemos, né, que são muito, faladas, né, dos direitos humanos, enfim, como que o governo Maduro tem conseguido, se sustentar com tantas sanções, né. O país tem mais de 900 sanções na sua economia, nas finanças, no comércio. Quais são as alternativas, né, que o governo encontrou? E ele conseguiu agora, nos primeiros meses de 2024, por exemplo, controlar a hiperinflação, que era um uhum, problema estrutural da economia venezuelana. Trouxe um certo respiro, assim, né, para em termos de capacidade de compra da população, que não se resolveu completamente, mas é uma ajuda, né. E ele tem sim apoio orgânico na sociedade, esse é um outro ponto. Eu quero dizer, ele poderia ter vencido as eleições, não seria impossível esse cenário, né. Uma das coisas que tem sustentado, né, essa relativa melhora em termos materiais é a exploração, dos recursos minerais no Arco do Orinoco, na região amazônica, com características muito semelhantes ao que acontece no Brasil em termos de atividade de garimpo, atividade legal, de grupos, não estatais que estão atuando nessa região.
Então, assim, também fica difícil defender um projeto que se pauta na violação de direitos humanos, que se pauta no extrativismo desse tipo, né, do pior tipo de extrativismo possível. Então, as alternativas possíveis, né, a esses 2 projetos, elas foram se tornando inviáveis ao longo dos anos. Eu acho que esse é um cenário também que preocupa, não só porque a comunidade internacional tem muitas limitações em conseguir ajudar quem realmente precisa de ajuda ali na Venezuela, mas também porque as alternativas políticas que se construíram internamente, elas estão se radicalizando nesse ponto, né, em que os resultados igualmente são ruins, né. Eu acho que o caso da Venezuela também é muito ilustrativo de todos os limites, dos regimes internacionais, do direito internacional, né, do quanto, enfim, os países conseguem ou não evitar grandes catástrofes em vários sentidos, né. Então não tenho, assim, uma perspectiva muito otimista. O que muitas pessoas falam lá dentro, isso é algo que eu ainda não tenho certeza, né, mas eu acho que, enfim, para a gente pensar em cenários futuros, né. Alguns analistas de lá, até bem importantes, né, Margarita Lopes Maia, né, que é uma socióloga que está lá em loco, enfim, ela acredita que esse processo eleitoral, ele marca um divórcio concreto, do Maduro com as suas bases chavistas, porque foi inédito, né, nessas manifestações pós-eleitorais, uma movimentação que houve, por exemplo, do bairro de Petare, que é um bairro bem popular, que em vários momentos, até do governo Maduro, as pessoas se manifestavam a favor do governo e dessa vez eles desceram o morro, né, porque essa é uma geografia muito acidentada de Caracas, né, muitos morros, desceram o morro para protestar contra o governo. Então, para ela, esse é um processo que pode ser, talvez, comparável com o que foi o Caracas em 89, que foi o começo do divórcio com o Punto Fijo, que era aquele processo anterior ao Chávez no poder. Mas, de toda forma, não é rápido, né? Os processos, as rupturas políticas na Venezuela, elas se cozinham em banho-maria, elas não se dão de um ano para o outro, né? A ruptura com o tofirrismo começou em 89, mas o Chávez só entrou no poder em 99, demorou 10 anos. Então essa é uma perspectiva que talvez esteja se desenhando, dessa ruptura em banho-maria, e que talvez vai precisar de um elemento disruptivo como foi o Chávez lá atrás, para conseguir organizar esse sentimento e criar algo novo, né? E tem uma outra barreira que eu acho que também precisa ser transposta de certa forma, que é o grande sustentáculo. Eu falei do sustentáculo material do Maduro, né, mas tem o sustentáculo, da força, né, que são as Forças Armadas, que são, a Guarda Nacional Bolivariana, que são os círculos bolivarianos, enfim, então tem todos esses elementos, armados que sustentam o governo. Então há também, por parte de alguns analistas de lá, essa perspectiva de que talvez possa haver uma ruptura por essa via, né, de talvez dentro do próprio chavismo, de grupos que estão descontentes com os muitos atropelos da própria Constituição que o Maduro tem feito, e assim, que entendem que o governo Maduro hoje é basicamente uma cúpula de 5 líderes, assim, ele, a esposa, a Delcy Rodrigues, que foi chanceler, enfim, algumas cabeças, né, já não é mais um processo de tipo popular. Talvez se dê algum tipo de sublevação dentro do próprio chavismo, mas que vai demandar apoio desses grupos que são armados. Então a coisa toda fica, até que ponto esses grupos que estão armados e que gozam de muitos privilégios internos vão estar dispostos a empreender uma tentativa de sublevação, ainda que seja internamente, né? Então são talvez possibilidades, mas ainda assim, nesse momento a gente não tem elementos que comprovem que isso vai acontecer num curto prazo, né? Bom, e a gente chega com isso ao fim de mais um episódio do Chutando a Escada. Falei pra você ficar até o final que você não ia se arrepender. A Carol Pedroso é uma baita especialista e ela deu uma aula aqui pra gente, né? Bom, e se você puder apoiar o Chutando a Escada, é muito simples. Basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio e lá você vai encontrar muitas formas de ajudar o Chutando a Escada, incluindo financeiramente, né? A partir de R$5 você já pode ajudar. Bom, como você sabe,
todo dia se cria um podcast novo, né? Todo dia alguém levanta e tem uma brilhante ideia. Vou criar um podcast. E todo dia que alguém cria um podcast, uma estrelinha morre no céu. Mas a gente está aqui firme, porque a gente acredita na divulgação científica, a gente acredita em informação de qualidade, cientificamente orientada, e eu acho que é essa a diferença do Chutando a Escada se comparado com outros podcasts por aí. Então, se você acredita nisso, se você acredita nesse projeto, a gente precisa muito do teu apoio. Do ano passado para cá, com o fim do PicPay, metade da renda do Chutando a Escada desapareceu. E aí a gente teve que reduzir aqui o staff, que já era muito pequeno e que agora basicamente é composto apenas por esse que vos fala. E essa risada foi de nervoso. Sim, senhor e sim, senhora. Então, se tudo der certo, e eu espero que dê, estaremos juntos novamente na semana que vem. Um forte abraço, fiquem bem e até logo. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.